Você sabia que um jovem astrônomo brasileiro acaba de fazer uma descoberta que está deixando a comunidade científica mundial de queixo caído? Estamos falando de uma galáxia com mais de 500 bilhões de estrelas. Isso é 5 vezes mais estrelas que nossa própria Via Láctea. E o mais impressionante, essa descoberta está reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre o universo primitivo. Fique até o final porque vou te contar como essa descoberta brasileira pode mudar nossa compreensão sobre a formação das galáxias para sempre. Meu nome é Nome do Canal e hoje vamos mergulhar em uma das descobertas astronômicas mais revolucionárias dos últimos anos, feita por um brasileiro que está colocando nosso país no mapa da astronomia mundial. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o cosmos. Carlos Roberto de Melo Carneiro. Lembre-se desse nome, porque ele está fazendo história na astronomia mundial. Esse jovem pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não imaginava que, ao estudar matéria escura em galáxias distantes, acabaria descobrindo algo que desafiaria os próprios fundamentos da cosmologia moderna. Tudo começou quando Carlos estava analisando dados do sistema Cosmic Horseshoe, localizado a impressionantes 5 bilhões de anos-luz da Terra. Ele estava usando uma técnica inovadora que combina duas metodologias: o estudo do movimento das estrelas ao redor do centro galáctico e algo chamado lente gravitacional. Mas calma, vou explicar isso de um jeito que você vai entender perfeitamente. Imagine que você está tentando pesar um objeto invisível. Como você faria isso? Uma forma seria observar como outros objetos se comportam ao redor dele. É exatamente isso que os astrônomos fazem com as galáxias. Eles observam como as estrelas se movem ao redor do centro galáctico. Quanto mais massivo for esse centro, mais rápido as estrelas orbitam. É como um carrossel cósmico, onde a velocidade das estrelas nos conta segredos sobre a massa total da galáxia. Mas Carlos foi além. Ele também usou o fenômeno da lente gravitacional, que é quando a gravidade de uma galáxia massiva distorce a luz de objetos ainda mais distantes, criando uma espécie de lupa cósmica. Essa técnica permite aos astrônomos medir massas com uma precisão incrível, especialmente quando combinada com dados de telescópios como o Hubble e o Very Large Telescope no Chile. E foi exatamente essa combinação de técnicas que revelou algo extraordinário. A galáxia que Carlos estava estudando não era apenas massiva, ela era ultramassiva, contendo uma quantidade de estrelas que desafia nossa compreensão atual sobre como as galáxias se formam e evoluem. Para você ter uma ideia da magnitude dessa descoberta, nossa Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Já essa galáxia descoberta por Carlos contém mais de 500 bilhões de estrelas, 5 vezes mais. Mas aqui está o verdadeiro choque. Essa galáxia existe em uma época do universo, quando ele tinha apenas uma fração da idade atual. Você deve estar se perguntando, mas como isso é possível? Bem, segundo nossos modelos atuais de formação galáctica, as galáxias começaram pequenas e foram crescendo gradualmente ao longo de bilhões de anos, através de fusões com outras galáxias menores e pela formação contínua de novas estrelas. É como se as galáxias fossem cidades cósmicas que começaram como pequenas vilas e foram se expandindo com o tempo. Mas a descoberta de Carlos está mostrando que algumas galáxias já nasceram gigantes. É como encontrar uma metrópole completa em uma época em que deveríamos ver apenas pequenas aldeias. Isso está forçando os astrônomos a repensar completamente nossos modelos sobre a evolução do universo. O que torna essa descoberta ainda mais impressionante é o método inovador que Carlos desenvolveu. Tradicionalmente, medir a massa de galáxias distantes é extremamente desafiador e sujeito a grandes incertezas. Mas ao combinar o estudo do movimento estelar com a lente gravitacional, ele conseguiu uma precisão sem precedentes. Essa técnica é tão revolucionária que pode ser aplicada para descobrir e estudar outras galáxias ultramassivas que estão escondidas no universo distante.
É como se Carlos tivesse inventado um novo tipo de balança cósmica, capaz de pesar objetos a bilhões de anos-luz de distância com uma precisão incrível. Mas vamos falar sobre o que essa descoberta realmente significa para nossa compreensão do universo. Quando o telescópio espacial James Webb começou suas observações, ele já havia detectado galáxias surpreendentemente massivas no universo primitivo. Essas descobertas foram apelidadas pelos cientistas de quebra-universos, porque contradizem 99% dos modelos cosmológicos atuais. A descoberta de Carlos se encaixa perfeitamente nesse contexto revolucionário. Ela fornece evidências adicionais de que o universo primitivo era muito mais complexo e dinâmico do que imaginávamos. Talvez as primeiras galáxias não tenham se formado de maneira tão gradual quanto pensávamos. Talvez existam processos de formação estelar muito mais eficientes no universo jovem. Isso nos leva a questões fundamentais. Como essas galáxias gigantes conseguiram formar tantas estrelas tão rapidamente? Que processos físicos permitiram essa formação acelerada? E o mais intrigante, quantas outras galáxias ultramassivas estão esperando para serem descobertas? A resposta para essas perguntas pode revolucionar nossa compreensão sobre a evolução cósmica. Pode ser que precisemos revisar nossas teorias sobre a matéria escura, sobre a formação das primeiras estrelas, ou até mesmo sobre a própria natureza do Big Bang. O trabalho de Carlos também destaca a importância da participação brasileira na astronomia internacional. O Brasil é parceiro em alguns dos telescópios mais avançados do mundo, incluindo o Observatório Gemini e o telescópio SOAR, ambos localizados no Chile. Esses instrumentos, equipados com tecnologia desenvolvida em parte por instituições brasileiras como o Laboratório Nacional de Astrofísica, estão na vanguarda das descobertas astronômicas. É emocionante ver como a ciência brasileira está contribuindo para expandir as fronteiras do conhecimento humano. Carlos representa uma nova geração de astrônomos brasileiros que estão fazendo descobertas de classe mundial, colocando nosso país no centro das discussões científicas mais importantes da atualidade. Mas a história não para por aqui. A descoberta de Carlos é apenas o começo. Agora, outros astrônomos ao redor do mundo estão usando sua técnica inovadora para procurar mais galáxias ultramassivas. É possível que nos próximos anos vejamos uma verdadeira revolução em nossa compreensão sobre a formação galáctica. Imagine só, se existem galáxias com 500 bilhões de estrelas no universo primitivo, quantos planetas podem existir nessas galáxias? Quantas possibilidades de vida? A descoberta de Carlos não apenas expande nosso conhecimento sobre a física do universo, mas também sobre nossas próprias origens cósmicas. E aqui está algo que vai te impressionar ainda mais. Carlos fez essa descoberta revolucionária usando dados que já existiam há anos. Os dados do Hubble eram de 2014 e os do Very Large Telescope de 2017. Isso mostra como a inovação metodológica pode revelar segredos escondidos em dados antigos. É como se Carlos tivesse encontrado um tesouro que estava bem na nossa frente, mas ninguém sabia como procurar. Essa descoberta também nos ensina sobre a importância da colaboração internacional na ciência. O trabalho de Carlos envolveu dados de telescópios no Chile, supervisão de professores na Inglaterra e análise em universidades brasileiras. É um exemplo perfeito de como a ciência moderna é verdadeiramente global. Então, o que podemos esperar para o futuro? Com o telescópio James Webb operando em plena capacidade e novos telescópios terrestres sendo construídos, é provável que vejamos ainda mais descobertas surpreendentes nos próximos anos. A técnica desenvolvida por Carlos pode ser aplicada a milhares de outras galáxias, potencialmente revelando uma população inteira de gigantes cósmicos que estavam escondidos no universo distante. Essa descoberta brasileira nos lembra que o universo ainda guarda muitos segredos e que a curiosidade humana, combinada com tecnologia avançada e métodos inovadores,
continua a revelar maravilhas que desafiam nossa imaginação. Carlos Roberto de Melo Carneiro não apenas descobriu uma galáxia com 500 bilhões de estrelas, ele abriu uma nova janela para compreendermos nosso lugar no cosmos. E aí, o que você achou dessa descoberta incrível? Consegue imaginar uma galáxia com 5 vezes mais estrelas que a nossa Via Láctea? Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, não esquece de deixar seu like no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre as descobertas mais incríveis da ciência brasileira. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da astronomia. E me conta nos comentários, qual descoberta astronômica você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Sua sugestão pode virar o próximo conteúdo. Antes de você ir, eu tenho uma recomendação especial. Assiste ao meu vídeo sobre como os buracos negros supermassivos se formam, porque tem tudo a ver com essa descoberta de hoje. O link está aqui na tela e na descrição. Obrigado por assistir até aqui e lembra, o universo é muito mais incrível do que podemos imaginar, e a ciência brasileira está ajudando a desvendar seus maiores mistérios. Até a próxima descoberta!